louvado é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém? Irmãos, nós vemos aqui no livro de Efésios uma cidade idólatra, uma cidade que Paulo teve que entrar pela porta de trás para poder evangelizar aquela cidade. A Bíblia diz que para evangelizar, para ganhar, foi muito difícil. E Paulo então começa a ensinar o povo a necessidade da unidade do corpo de Cristo, que o povo pudesse estar cada vez mais junto, porque a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo e Jesus é o cabeça da igreja. Então Paulo sempre bateu nessa unidade para que o povo despertasse, porque Paulo ele pregava aos gentios, ele trazia o aspecto de salvação pela graça. Paulo foi aquele que entrou na cidade, não requis do povo alguma coisa, a não ser que eles acreditassem no Senhor Jesus, e aí seriam salvos. Por quê? A primeira coisa que acontece no coração do Paulo é evangelizar, é ganhar aquelas pessoas para Jesus, porque no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 10, diz: se com a tua boca confessares o Senhor e seu coração crede, sereis salvo. Então Paulo não estava preocupado, em doutrina, não. Paulo estava preocupado, Paulo estava interessado em ganhar aquelas pessoas para Jesus. Depois que ganhasse as pessoas para Jesus, aí Paulo então os ensinava. Então aí Paulo os ensinava como guardar a santidade, como guardar a fé. O primeiro impacto é ganhar a alma para Jesus e depois é ensiná-la como deve caminhar. Então Paulo, ele está declarando que ele é um em Cristo Jesus. E ele então começa a declarar a sua pregação, a origem da sua pregação. Paulo pregava para os gentios. Paulo pregava para os gentios, diferentemente de Tiago, como eu já expliquei. Porque Tiago, ele ensinava aos judeus e Paulo aos gentios. A turma de Paulo era diferente da turma de Tiago. Mas o importante é que Paulo trazia, porque a palavra apóstolo significa enviado. Paulo foi enviado para ganhar a pessoa para Cristo. E Tiago era homem de oração, como eu já preguei aqui. Ele tinha tanta oração que o joelho dele era dobrado, de tanto orar. E toda discussão espiritual, teológica, tinha que chegar até Tiago. Paulo trazia o problema e Tiago dava a solução através da oração. Foi isso que aconteceu com os amigos de Paulo, como Timóteo e outros que tiveram que vir para Jerusalém para que os apóstolos pudessem então aceitá-lo no ministério. Porque tinha pessoas que eram gentios e Paulo pregava aos gentios. Agora Paulo está trazendo para o nosso dia hoje, nesse final de campanha, Paulo está trazendo como o seu ministério aqui, o ministério de Paulo, tinha sido contemplado. O ministério de Paulo foi contemplado através da oração. A oração era a chave do ministério de Paulo. Vocês podem ver lá em Filipenses capítulo 1, versículo 4. A chave da oração. E Paulo então declara: por causa disso me ponho do quê? De joelho perante o Pai
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo, a visão dele era a alma. A visão dele é ganhar a cidade de Éfeso. A visão de Paulo é abrir uma igreja em Éfeso e depois ir para outra região. Então ele está dizendo, por esta causa, me ponho de joelho. Porque a visualização do apóstolo São Paulo não estava somente nele, Margarete. Mas a visão do apóstolo São Paulo estava na família. É por isso que ele deixa bem claro, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Paulo está dizendo, a minha oração é para que você seja fortalecido no Espírito, não no homem exterior, mas no homem interior. Porque, apóstolo, se Deus transformar o seu interior, Deus vai te dar força para vencer todos os obstáculos. Não adianta ser crente só no externo, na roupa, mas tem que ser crente no interno. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? E ele está dizendo, não é somente ser crente, eu quero que você tenha poder. Paulo está dizendo, eu quero que você tenha poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele está dizendo que você deve ter poder espiritual. E para ter poder espiritual vem a força. O céu é tomado a força, meu irmão. Paulo está dizendo bem claro, essa é a riqueza da graça. A riqueza que vem do céu é essa. E por isso, muitas das vezes, a nossa visão, ainda que seja bom, está vendo a riqueza da terra. Mas Paulo está dizendo, olha, essas que eu vos prego nesta noite é a riqueza do céu. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Deus quer abençoar a tua vida. Mas se não tiver amor, a riqueza da graça, ela tem que ter amor espiritual. E nesse amor tem que ter fé. E nessa fé tem que ter segurança daquilo que está pregando. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Para que, apóstolo? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E olha a oração de Paulo. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós estamos diante de uma promessa, de uma palavra profética, mas isso não vai acontecer individualmente. Paulo está dizendo com os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Sabe o que ele está dizendo? É necessário discernimento espiritual. É necessário que nós discernimos, temos o entendimento. É por isso que ele vai escrever em Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que Paulo está dizendo? É momento de nós fortalecer numa
Amém? Hoje mesmo eu não estava legal, falei para mim, acho que o negócio dela pegou em mim. Eu vim mesmo para ouvir, né? O negócio dela, esse dia não veio, acho que era a virose, né, que estava aí, tá? Eu comecei a sentir hoje. Aí eu falei, ainda bem que vai ser o culto, final do culto lá, eu vou ter outra pessoa para pregar, né? Mas Deus, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na doença, na riqueza, olha só, irmão, na pobreza, como vai que você fez um casamento, meu querido irmão, não importa só quando você está bom. A Bíblia diz que nós devemos pregar a todo tempo. Todo tempo é o momento de pregar a palavra. Não é só quando as coisas estão boas, não. Mas quando verdadeiramente nós temos um compromisso com Deus. Se você tem um compromisso espiritual com Deus, nada vai fazer você deixar de estar na casa do Senhor. A Gabi está assistindo lá, o meu neném agora, me incomodou aqui, mano. Por quê? Porque ela está com sede da palavra. Ela quer assistir, não sei se ela já chegou em casa. Já chegou em casa ou está no hospital? Já chegou em casa? Está em casa, está lá assistindo. E pediu para mim quem sou eu para não abrir ali para ela assistir. Manda um link para mim, para não, irmão. É melhor você me aceitar aí no Facebook e você assistir direto. Por que, apóstolo? Porque quando nós temos sede de Deus, significa que o conhecer o amor de Cristo, ele excede todo entendimento para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Ser cheio da plenitude de Deus. Eu estava hoje, abri um aplicativo. A Lima falou, você vai falar. Vou falar mesmo. Você fala tudo. Eu abri um aplicativo, irmão, de um site muito inteligente na palavra, Margarete. Aí eu fiz uma pergunta, falei, quero ver se os irmãos pregam o que eles falam aqui. Aí eu fiz uma pergunta para o site. Aí eu falei, olha o que eu falei. Quantos discípulos tem na Bíblia? Me ajude. Aí o site já começou a escrever 12 discípulos. Aí foi dando o nome dos 12. Fulano, tal. Aí eu falei, escrevi, você está errado. Eu perguntei quantos discípulos tem na Bíblia. Ele não confronta você. Aí ele foi, entendi. Você está querendo saber quantos apóstolos foram chamados? Olha só, eu não fiz isso aí, eu falei, quantos apóstolos tem na Bíblia? Perdão, não falei assim, falei apóstolo. Aí ele falou, ele não confronta nem nada com você. Ele apenas fala, você quer saber quantos apóstolos tem chamado na Bíblia? Aí ele falou lá, 15. Tem 15 apóstolos dentro. Eu falei, você está equivocado novamente. Basicamente nós temos, é um dia. Só para ver que o coisa ia falar. Tem 18, eu sei quanto tem. Tem 18. Aí ele falou, é isso mesmo, tem 18. Você está equivocado de novo. Tem 19. Aí, agora eu entendi, é verdade. Olha aí, ó. Ele não bate de frente com você. Tem exatamente 19. Eu falei, você está confundido de novo. Tem mais do que 20. Esta é a palavra correta. Ele falou, esta é a palavra correta. Por quê? Porque não cessou de ter apóstolo. Levante a mão da glória a Deus, irmão. Você está entendendo, meu querido irmão? Eu falei assim, 12 apóstolos do Cordeiro é 12 apóstolos do Cordeiro. Eu não perguntei sobre 12 apóstolos do Cordeiro. Eu perguntei quanto apóstolo tem na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Aí as pessoas pegam esse tipo desse site e vai lá e traz e prega. E na verdade, meu querido irmão, ele está debatendo com você. Ele só não debate com você, sabe por quê? Porque senão você vai excluir o site dele. Quem está entendendo?
mas ele vai gerar uma inteligência na sua pergunta. É como se fosse um debate. Quem está entendendo? Então, meu querido, o que eu falo aqui nesta palavra? Aí a irmã falou, você vai falar na igreja isso? Eu falei, pô, porque eu ensino. E nós temos que aprender. Você é o chave-chão. Ela fala, é o chave-chão. Né? Glória a Deus. Mas olha o que a Bíblia diz, irmão. Em Efésios capítulo de número 4, versículo 11. E ele mesmo deu-nos para o quê? Lê aí, quem pode ler para mim? E ele mesmo deu-nos para 1, 2, 3 apóstolos, como no plural, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista aperfeiçoamento do santo para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se nós levantamos pastor, apóstolo, diácono, bispo, presbítero, isso é para a edificação do corpo. O apóstolo São Paulo, ele está aqui dizendo, ora, aquele que é poderoso, versículo 20 do capítulo 3, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pergunta para o teu irmão, segundo o poder que em nós opera. Então, se tem poder de Deus aí, irmão, profetiza a vitória. Se o poder de Deus opera sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o teu negócio, ele está operando em você. Então, se você crê, o mistério de Deus vai acontecer, não tem como não acontecer, porque Deus preserva a tua palavra para que se cumpra. Pastor, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Então nós temos que estar o que, apóstolo? Preparado para quê? Para orar, para buscar unidade, desempenhar os talentos da igreja. Domingo vai ter o que, irmão? Culto da unção. Olha só, domingo, vai ser sempre culto da unção? Não, só vai ser domingo. Culto da unção. Porque, apóstolo, porque nós não estamos parados, nós estamos desenvolvendo. E desenvolvendo em Cristo. Porque a Ele toda honra, a Ele toda. Por essa causa eu me coloco de joelhos. Então, por essa causa, colocamos a nossa vida em joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que os irmãos vivam em união, para que os irmãos se unem cada vez mais. Eu sei que eu tenho defeito, todos nós temos defeito, mas talvez você tenha uma qualidade que eu não tenho. Talvez não, você tem uma qualidade que eu não tenho. E eu vou necessitar da tua qualidade. Quem está entendendo da glória de Deus? Aleluia. Eu tenho o meu defeito, que a Lima corrige quando eu chego em casa. Eu preciso das qualidades dela para me corrigir. Porque aquele que não quer ser corrigido, irmão, nunca vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Agora, se você for corrigido por Deus, pela palavra de Deus, e você receber no teu coração, pode saber de uma coisa: o vento, as trevas, o mal vai sair do teu ministério. Aquilo que atrapalhava o teu ministério vai deixar de atrapalhar. Quem está entendendo da glória a Deus? Porque Deus, Ele vai pegar o ministério que Ele te deu na tua vida e Ele vai multiplicar para o louvor da glória dEle.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Calma, irmão, eu vou orar. Não esqueço, não. Nunca mais esqueço, Margarete. Nunca mais esqueço. Eu falei isso lá no Bispo Roberto. Né, missionário Pai? Você pensa que eu não falo? Quando ela me corrigiu, eu falo. Ela me corrigiu hoje. Por quê? Porque eu não estava legal. Se eu deitasse na cama hoje, aí para me levantar era ruim. Então eu sou assim, quando eu não estou legal, o que eu vou fazer? Eu vim, coloquei cimento ali na porta, tirei os negócios, as tomadas lá da casa, troquei as tomadas, para mim se mexer, porque o corpo, para não se entregar. Fui lá no Alex, só que estava fechado para cortar o cabelo, porque esse dia a Nima falou que eu estava aparecendo bolso. Lá. Você não olhou que o teu cabelo estava desse lado e desse lado, você não olhou? Falei, pois é, eu não olhei, felizmente. Aí eu fui lá no Alex, estava fechado. O carro dele estava do lado, mas ele estava fechado, não sei se esse camarada estava. Mas, pelo menos... Ele pegou o carro do meu sobrinho, que ele estava quebrado. Tá. Mas quando eu tiver um tempinho agora, eu vou lá cortar o cabelo. Amém, querido? Quem está entendendo isso? Dá glória a Deus. Então nós temos pessoas para nos auxiliar. Nós temos pessoas, nós estamos juntos aqui. Auxiliar o pastor, auxiliar a líder, auxiliar. Amém? Essa é a vantagem. Porque Deus vai levantando, vai abençoando você, vai cair naquelas escamas que impedia você de estar congregando, de estar se unindo. Porque o diabo jogou uma seta lá atrás, você caiu, você não conseguiu se levantar, se levantou, mas não consegue se arrancar. Hoje é o teu dia para você falar, apóstolo, nós estamos juntos de novo. Quem está entendendo da glória a Deus? Apóstolo, nós estamos juntos de novo, nós vamos vencer essa batalha, eu estou junto contigo. Por quê? Porque eu faço parte do reino de Deus. E nós vamos estar juntos. Olha, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque Tu és o nosso Senhor. Abençoa, meu Deus, o Teu povo que entendeu sobre união e sobre oração. Vai que essas orações, que essa campanha, meu Pai amado, por esse motivo, me coloco de joelho. É para que nós venhamos ver os irmãos crescer, ser abençoado, ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida financeira abençoada. Meu Deus, aquele que não poderia gerar como Ana, vai começar a gerar. Aquele que não entendia, vai começar a entender. Porque o Senhor, a mente vai ser aberta, porque o Senhor vai entrar por dentro, vai renovar por dentro, pelo poder do teu Espírito interior. Meu Deus, e vai abençoar a cada um. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a ação do diabo, eu repreendo toda a enfermidade do capeta, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo agora, abençoa a tua igreja agora, vai abençoando, abre o entendimento, meu Deus, câncer do inferno, eu te repreendo, espírito maligno, sai da vida dele, doença, do alto da cabeça, planta dos pés, queima Jesus, queima, vai queimando, todo mal, toda enfermidade, vai queimando, do alto da cabeça, planta dos pés, queima Jesus, eu profetizo a cura, eu profetizo a restauração, eu profetizo a unção, eu profetizo o milagre. Levante a mão e dá glória a Deus agora, louvado é o nome do Senhor, amém? Levante a mão do céu, vamos para o nosso lado. Quero lembrar que amanhã tem tarde, se eu conseguir vir, eu venho. Eu falei que ia, mas vamos ver, eu creio que eu vou estar bem, vou estar aqui à tarde, amém? Em nome de Jesus. Tarde da bênção, venha, meu irmão, porque está sendo uma bênção. E na quinta-feira nós temos o quê?
a campanha da 13ª Casa de Israel. Nós vamos falar sobre Zebulon, tá? Nós vamos falar sobre Zebulon. Ali é bênção, é bênção, é bênção. Amém? Levante a mão para o céu. Que a graça do Pai. E sábado é o quê? Culto dos varões. E domingo é o quê? Domingo da unção. Levante a mão. Que a graça do Pai